Se você já pensou em morar ou está pensando em morar em João Pessoa, na Paraíba, esse vídeo é para você e você precisa parar tudo, porque hoje eu vou te contar tudo em detalhes sobre a João Pessoa que ninguém te conta. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de tomar uma decisão importante, como custo de vida, segurança, mercado de trabalho e muito mais. E não é só opinião, são dados oficiais do IBGE, Cadastro Nacional de Empresas, Fórum de Segurança Pública. Fica comigo até o final porque eu vou te dizer se vale ou não a pena morar em João Pessoa. Vamos começar fazendo uma análise do crescimento populacional, que é muito importante. Em 2010, João Pessoa tinha 723 mil habitantes. Todo mundo sabe que João Pessoa ultimamente tem ficado muito famosa e atraído muitas pessoas. Em 2022, esse número subiu para 833 mil. Hoje a estimativa é que já tenha cerca de 888 mil pessoas. E isso faz com que a cidade ela receba muitas pessoas, e qualquer cidade no mundo que receba um número muito grande de pessoas, dificilmente ela consegue acompanhar. Então aqui a gente já começa a ter um problema. Mas será que esse crescimento ele está sendo acompanhado pela qualidade de vida? Vamos dar uma olhada nos serviços públicos, começando por uma questão que é muito importante, que é a saúde. Quando nós falamos em saúde, como eu já falei em várias análises de cidades aqui, uma das questões mais importantes é a atenção básica em saúde, que é a atenção primária. E aí nós temos os UBSs, que são os famosos postinhos. Com a quantidade de pessoas que tem em João Pessoa, ela precisaria de 75 UBSs, mas os dados oficiais que eu tenho é que hoje ela possui 105 UBS, ou seja, 105 unidades básicas de saúde. São 30 a mais do que o mínimo necessário. Agora, se ela funciona ou não, aí é um outro detalhe. Mas se a gente comparar com São Paulo, por exemplo, onde a cobertura por habitantes é péssima, tem um déficit enorme, precisa de muito mais UBSs do que hoje a cidade de São Paulo tem, João Pessoa sai na frente nesse quesito. Mas aí tem um problema. Quando eu faço a análise e olho para o mapa de calor das distribuições das UBSs, ou seja, onde está mais vermelha, onde tem mais concentração, percebe que elas não estão distribuídas de forma uniforme, ficando mais concentrada no centro e na região norte da cidade. Isso pode trazer um problema para outras regiões. Se você mora em João Pessoa, comenta aqui como que está a situação da saúde no seu bairro e se realmente essa distribuição que não é uniforme, ela vem afetando o quesito de saúde. Uma outra forma de saber se a saúde e outros dados que também nós vamos lá na frente falar, que é as questões de saneamento básico, elas estão funcionando ou começando a funcionar na cidade, é a taxa de internação por diarreia. O gráfico ele mostra que vem caindo nos últimos anos. Isso mostra que há uma melhora na higiene e no saneamento básico. Desde 2013, esse número vem diminuindo bastante, o que é um ponto positivo para a cidade. Agora, quando nós falamos no perfil econômico da cidade, será que realmente vale a pena, pelo quesito econômico, morar lá em João Pessoa? A gente vê muitos vídeos positivos falando muito bem sobre João Pessoa, só que quando eu vou pesquisar, tem alguns comentários ali de algumas pessoas dentro da própria cidade que moram ali. Eu estava conversando com uma pessoa que ela é natural da Paraíba e ela me disse o seguinte, abre aspas, Fê, João Pessoa é boa para quem já está estabelecido, aposentado ou trabalhando remotamente. Existem cidades do interior da Paraíba com muito mais qualidade de vida. E ele também falou da segurança, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas será que ele tem razão? Vamos olhar pelos números que eu fui pesquisar. 39% da população está economicamente ocupada, o que é um índice baixo para uma capital. 39%. Esse número que me traz uma certa estranheza é que esse número já foi maior no passado. Entre 2014... ele tinha, antes de toda essa ascensão da cidade, ela ficar bastante famosa, ela tinha números superiores ao que tem hoje. De 2014 até 2017, apesar de ter uma queda.
E ela começou a voltar a crescer novamente a partir de 2020, mas mesmo assim, o perfil econômico da população ocupada ela é baixo, apesar de ser a primeira cidade economicamente com mais pessoas ocupadas no estado da Paraíba. Mesmo assim, ela tem um número maior de pessoas empregadas do estado. E no ranking nacional, ela está na posição 410, posição entre todas as cidades do Brasil. E aqui um ponto muito importante que nós vamos falar sobre salários. Esses dados aqui, todos que eu estou fornecendo para vocês, são os mais atuais liberados pelos órgãos, como IBGE, Cadastro Nacional de Empresas, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E os salários médios em João Pessoa é de 3.237, enquanto a média nacional é de 3.542. Isso demonstra que João Pessoa, apesar de ser uma capital, ela está um pouquinho abaixo do que é a média nacional. Ou seja, os salários da cidade são um pouco abaixo do que o resto da média brasileira. Isso indica que os salários podem não ser tão altos quanto esperado. Então aí você já começa a ter um problema. Por quê? Vamos analisar uma coisa. Quando você entra em alguns vídeos e você vê alguns influencers, pessoas que estão falando sobre a cidade, sempre se diz que João Pessoa sempre foi uma cidade com aluguel barato, com a moradia barata. Porém, se você for fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa detalhada, isso dá muito trabalho, pessoal. João Pessoa foi a terceira cidade com maior aumento no metro quadrado dos imóveis do Brasil. Ou seja, ela vem subindo, em média, os preços subiram 15%, chegando até 33% em algumas regiões. E qual que é o problema disso? Isso significa que enquanto os salários não aumentam tanto, o custo de moradia está subindo. No passado, João Pessoa pode até ter sido conhecida por aluguéis baratos, mas essa realidade ela está mudando. Então, se você tem um aumento no preço do aluguel, você tem um aumento no preço do metro quadrado, isso vai refletir no poder de compra de um imóvel e também na aquisição de um aluguel. Isso vai dificultar, porque o aluguel sobe muito rápido e o salário não vem acompanhando. Lembrando que sempre eu falo para as pessoas o seguinte: a média salarial ela pode ser distorcida. Se uma pessoa ganha muito, muitas pessoas ganham pouco, essa média ela pode ser distorcida tanto para cima como para baixo. Então, algum problema ela vem enfrentando, porque ela tá com uma taxa que não é tão legal assim de emprego e também um salário que não é compatível pelo aumento dos gastos na cidade. Então, aparentemente ela vem se tornando uma cidade cara. Como que a gente chega a essas conclusões? João Pessoa, ela está na 28º lugar no número de empresas cadastradas e é a cidade com mais empresas na Paraíba. O que isso indica? Foi o que a gente falou, que pode até ter boas oportunidades de negócio, mas mostra que o mercado está ficando mais competitivo e talvez os salários dentro da cidade não estão sendo bem atrativos para as pessoas que moram ali. Então você tem que tomar muito cuidado com as informações que são passadas, porque isso aqui foi feito uma análise detalhada para trazer essas informações para vocês, não foi tirado da minha cabeça. Eu sei que algumas pessoas podem não ficar contentes com algumas informações que vão ser dadas aqui, mas eu estou trazendo informações oficiais, tá? E vamos falar agora sobre questões básicas de saneamento e moradia. 54% das moradias são casas e 42% são apartamentos. Isso demonstra que a cidade ela está se tornando cada vez mais verticalizada, que significa ela já tem um número quase meio a meio entre prédios, apartamentos. Isso pode também mostrar que está tendo um aumento muito grande de empreendimentos imobiliários no quesito apartamentos. 93,5%, quase 94% das residências têm água encanada. É um índice legal, mas que pode melhorar. 70% das casas elas têm acesso a esgoto encanado, um número considerado baixo. Ele é bem semelhante ao de Florianópolis, que nem quando eu fiz uma análise sobre Florianópolis. E eu também critiquei esse número porque, por ser uma capital, 70% de acesso a esgoto encanado é um número baixo.
A coleta de lixo ela atinge quase 100% das residências, o que é um ponto positivo. Porém, João Pessoa, ela está apenas na 12ª posição do estado no quesito coleta de esgoto, ou seja, existem 11 cidades paraibanas com índices melhores. Quando a gente vai fazer a análise de educação, porque ela é importante, muitas vezes você tem filhos, você pretende ter filhos e precisa muitas vezes colocar na educação pública. Aqui nós estamos falando de educação pública. Então, o ensino fundamental, não sei se vocês sabem, ele é dividido em 2 ciclos, anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais, a média brasileira está 5,7. João Pessoa está abaixo dessa média. No ensino fundamental, os anos finais, a média está 4,7. João Pessoa está abaixo da média. O ensino médio no Brasil, geralmente ele despenca mesmo, tá? Tem muitas cidades que têm um ensino fundamental, anos iniciais, anos finais excelentes. E aí quando vai para as escolas do estado, porque o ensino fundamental muitas vezes ele é gerido pelos municípios. E geralmente são melhores. E aí quando vai para estadual cai bastante. A média no Brasil é 4,1. João Pessoa está abaixo da média. Ou seja, a educação pública da cidade está abaixo da média nacional em todos os níveis. E agora também não adianta vocês virem aqui me xingar. Se tem algo para reclamar, vocês precisam reclamar com o prefeito, com os vereadores, do governador, dos deputados. Estou apenas trazendo dados oficiais e a realidade da cidade. A educação pública ela está abaixo. Então, se você tem filhos, se você quer investir em educação, talvez você vai ter um gasto também com escola particular. Não necessariamente que toda escola particular ela é melhor do que uma pública, mas nós sabemos que, em média, geralmente elas são melhores. Então, é um gasto a mais. E agora falando sobre uma questão importante, que é segurança. É uma questão que divide opiniões. João Pessoa é uma cidade segura? Bom, alguns dizem que sim e outros dizem que não. E como nós fazemos para saber se é ou não é segura? Nós vamos analisar os dados. Vamos pegar os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto com o IPEA, que analisa os últimos levantamentos pela taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que é uma taxa de saber se a cidade é não violenta. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil, ela ficou 21 por 100 mil habitantes. A Paraíba, ela tem 27 por 100 mil habitantes, ou seja, está acima da média nacional. E João Pessoa está 23,5, também acima da média nacional. Isso porque nós não estamos considerando também os homicídios ocultos. Ou seja, João Pessoa, ela é uma cidade violenta acima da média nacional. Aí você pode até falar assim, mas violência tem em qualquer lugar, o Brasil é uma cidade violenta, e isso acontece porque é uma capital. Sim, é verdade, mas também não é tanto. Quando a gente compara, por exemplo, a Florianópolis, que eu já fiz uma análise aqui no canal, se vocês quiserem também análise entre cidades, vocês deixem aqui no comentário que eu faço para vocês. Dá trabalho, mas é bem legal e é gratificante. Quando a gente compara com Florianópolis, João Pessoa ela tem mais do que o dobro dos homicídios. Florianópolis tem 9,7. Curitiba, ela está praticamente empatada com João Pessoa. João Pessoa está um pouquinho mais. Agora, quando a gente compara Salvador, aí João Pessoa é muito menos violenta, que nem mostra os gráficos. Por que essas coisas acontecem? Isso mostra que quando um estado ela tem uma alta de violência, essa realidade ela passa a se refletir em várias cidades. Mas será que realmente vale a pena morar em João Pessoa? Qual que é a minha opinião? Você pode dar uma sugestão, Fê? Claro que eu posso. Eu acho que vale a pena se você tem um emprego garantido, ou se você está aposentado, se você tem estabilidade financeira, ou você pode trabalhar remotamente. Porque ali você vai ter belezas naturais fantásticas, que João Pessoa é lindo mesmo. A hospitalidade das pessoas, do povo paraibano, do pessoal de João Pessoa é ótima, e da simplicidade das pessoas que vivem lá. Agora talvez não seja a melhor escolha para você se você está indo com a cara e com a coragem, sem conhecer principalmente direito à cidade. Se você não tem uma estabilidade financeira e precisa arrumar emprego rapidamente, então eu teria um pouco de cautela. E principalmente se você não tem nenhum conhecido para te ajudar e te dar um suporte na cidade. Os próprios moradores ultimamente vêm relatando problemas com barulho, violência, preços, emprego.
Então pesquise bem antes de tomar qualquer decisão. Você entra aí nos comentários, muitas vezes comentários negativos, as pessoas acabam removendo, eu não sei por quê, se tem alguma questão se é um perfil imobiliário, mas tem que ficar muito atento. A gente consegue caçar algumas informações que nem eu coloquei já aí na tela para vocês. Se vocês querem mais análise sobre cidades, eu vou deixar uma playlist aqui do lado e se inscreva no canal para receber novos vídeos sobre cidades do Brasil.